Bom, uma outra aplicação, pessoal, que a gente vai ver hoje são as filas de prioridade. A gente até teve, né, um trabalho sobre isso algumas semanas atrás, mas hoje a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso e depois, mais para frente, a gente vai ver um pouco mais sobre filas de prioridade também, tá? No caso, pilhas e filas, você tem lá uma lista onde a ordem de inserção e de remoção de elementos é o que determina se é uma pilha ou se é uma fila. Já numa fila de prioridade, os elementos vão ser processados de acordo com sua importância. Então, se você quer remover um elemento dessa fila, você vai remover não o primeiro e não o último, mas sim aquele elemento que tem maior importância. Então, cada nó que você vai armazenar nessa lista vai conter tanto a informação como também um valor de prioridade, que é o quanto que aquele elemento é importante em relação a todo o conjunto. Isso é bastante importante, por exemplo, quando você tem lá filas com diferentes aplicações, né, com diferentes prioridades, por exemplo, atendimento de idosos e gestantes em bancos, né, sistemas operacionais, por exemplo, fazer escalonamento de processo. Então, qual aplicação, qual processo vai ser processado, né, pelo processador de em tempo em tempo. Então, algumas aplicações elas têm uma prioridade maior do que outras. Então, por exemplo, o mouse, quando você mexe o mouse, é uma prioridade muito mais alta do que você, por exemplo, é, é, escrever alguma coisa do teclado, vamos pensar assim, tá? Ou sei lá, né, você mudar de uma janela para outra. Então, o processador ele precisa ter essa prioridade para saber o que ele vai processar em cada instante de tempo, né? É, a gente tem, no caso de fila de prioridade, os tipos ascendente e descendente. O ascendente quando você remove o item de menor valor de prioridade e o descendente você remove o item de maior valor de prioridade. No caso de estruturas, você pode usar sequencial ou encadeada. No caso, se você estiver utilizando uma estrutura sequencial, você vai precisar deslocar os elementos para inserção ou remoção. Pensando que você tem então, né, uma lista sequencial, se você quer remover um elemento, supondo que esse elemento aqui é o de maior prioridade, você vai remover ele, só que você vai ter que deslocar todos esses elementos aqui para a esquerda. E a mesma coisa para inserir, né? Você vai ter que fazer um shift deles para a direita para poder inserir na ordem correta. Numa lista encadeada vai ser mais fácil ou mais simples de fazer essa inserção ou remoção. E aí a gente tem também em termos de fazer uma ordenação dessas listas de acordo com a prioridade ou não, tá? Então, quais seriam as vantagens e desvantagens para se utilizar listas não ordenadas pela prioridade ou listas ordenadas pela prioridade? Então, no caso de listas não ordenadas, isso acaba sendo mais fácil de você fazer inserções, porque você pode inserir sempre no fim, né? Inserir sempre no fim ou até mesmo no início, tá? Mas a remoção vai exigir uma busca. Por quê? Porque você vai ter uma lista e você vai ter as prioridades, por exemplo, você tem prioridade 2, prioridade 1, prioridade 3, prioridade 5. Então, você vai pegar, por exemplo, a de menor prioridade, você vai ter que remover esse elemento. Então, você tem que percorrer toda a tua lista ou fazer uma busca, né, para poder remover o elemento com a prioridade desejada. Já uma lista ordenada, a remoção é simples, porque você remove. Opa!
remove sempre do início ao fim, tá? Porque você está mantendo ordenada essa lista pela prioridade. Então, o primeiro elemento ou o último elemento, tá? Vai ser o elemento que você vai remover. Já a inserção envolve busca, né? Porque você vai ter que fazer inserções mantendo a tua lista ordenada, tá? Então, você acaba tendo um problema aí, uma preocupação de fazer inserções numa lista e manter ela ordenada. Bom, mais para frente, quando a gente aprender árvores, a gente vai ver que a gente consegue usar uma estrutura chamada de heap para poder facilitar essas inserções e remoções em uma fila de prioridade. Por quê? Porque aqui, dependente se a gente usar esse tipo de representação ou esse tipo de representação, você vai ter O de N nas duas, tá? Ou para inserção ou para remoção. Então, no caso de cima, você vai ter complexidade O de N para fazer remoção, e aqui O de N para fazer inserção, tá? E aqui a gente vai ver que se a gente utilizar uma outra estrutura, como uma heap, você vai ver que isso aqui vai te levar um tempo O de log de N, tá? Que vai ser muito mais rápido do que a complexidade linear, tá? Então isso aqui depois, quando a gente aprender árvores, vocês vão entender o porquê que a gente consegue fazer isso, ganhar essa complexidade, tá bom? Como exercício também, né, vou deixar para vocês fazerem o tá de fila de prioridade, usando uma lista ordenada, dinâmica e encadeada, tá certo? E por fim, a gente vai ver a última aplicação de lista, que é a estrutura DEC. A estrutura DEC, pessoal, é o nome específico que se dá para uma fila de extremidade dupla. Como é que funciona isso? É uma fila, só que você tem a possibilidade de inserir ou remover elementos tanto no início como no fim. Então você vai ter funções específicas para inserir no início, remover do início, inserir no fim e remover do fim, tá? Então, é bem simples, tá? A gente já fez bastante exemplos de inserção e remoção no início ou no fim, né? É como se você pegasse uma fila, pegasse uma pilha, juntasse elas numa estrutura só e disponibilizasse 4 funções, 2 para inserir e 2 para remover, tá? Inserção e remoção no início e no fim. E aí, se aí você pode simular, né, uma pilha ou uma fila usando, né, funções específicas para isso, tá? Então, acaba sendo uma generalização de pilhas e filas, tá? Então, ao invés de você trabalhar com um tá de pilha e um tá de fila, você poderia ter simplesmente um tá de DEC e aí, dependendo da tua aplicação, você usa aquelas funções específicas, tá legal? E aí a implementação de um TAD deck, você usa qualquer tipo de representação que a gente viu até o momento, né, com alocação estática sequencial, estática dinâmica, encadeada sequencial, encadeada dinâmica. Então, todas aquelas ideias que a gente viu servem também para o TAD deck. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa videoaula dessa semana. A gente deixou aí bastante exercício para vocês praticarem. Esses exercícios, pessoal, por enquanto eles não são obrigatórios, tá? Vocês podem fazer todos eles, podem fazer alguns deles, dependendo aí do tempo que vocês têm. A gente vai especificar alguns outros trabalhos, como a gente tem feito, né? Para que daí onde aqueles trabalhos que vão estar lá no Run Codes
aí sim são obrigatórios, tá? Então a gente vai ainda formular mais alguns trabalhos, tanto para matrizes ou para números grandes, a gente vai ver ainda, tá? A gente vai determinar quais exercícios dessas aplicações que eu apresentei nessa aula a gente vai deixar como obrigatórios, tá? Mas por enquanto, se vocês quiserem já ir adiantando, vão treinando, né, esses exercícios que eu passei aqui para depois facilitar na hora de vocês fazerem os exercícios, os trabalhos que são obrigatórios. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa videoaula. Semana que vem a gente começa com árvores. Então, pessoal, quem está atrasado aí, né, tentem já atualizar, né, fechar todas as coisas sobre listas essa semana para começar com árvores com o pé direito, né? A gente já, todo mundo já está na mesma página aí para aprender o conceito de árvores, que aí a gente vai ver árvores até o final do curso, com vários tipos, várias aplicações e várias coisas aí. Beleza, gente? Então, até mais, valeu e a gente se vê nas nossas lives.